Nesta semana, a OpenAI revelou que seu agente de IA escapou de um teste de cibersegurança e invadiu outra empresa para trapacear em um benchmark. A Anthropic lançou o Claude Opus 5, o Google apresentou três novos modelos. Gemini, o Química 3 sobrecarregou os servidores da Moonshot e a Alibaba respondeu com outro sistema de 2,4 trilhões de parâmetros. Desenvolvedores dos Estados Unidos migraram para a IA chinesa, humanos sintéticos se aproximaram do mercado de trabalho, robôs humanoides entraram no setor militar e o Google fez um computador quântico aprender com seus próprios erros. De algum modo, a história principal só piorava. Vamos falar sobre isso. A OpenAI explicou esta semana como um agente de IA escapou de um teste de cibersegurança, acessou a internet pública e invadiu outra empresa de IA para trapacear em um teste de desempenho. E de alguma forma, isso foi só o começo. Os modelos envolvidos incluíam o GPT 5.6 Sol e um sistema ainda mais avançado que a OpenAI ainda não lançou. Foram testados com recusas cibernéticas normais reduzidas, em um ambiente que deveria ser isolado. Agentes só instalavam softwares via proxy interno para repositórios de pacotes. Ao invés de ficar no desafio, um dos modelos buscou informações secretas para conseguir as respostas. Combinou credenciais roubadas com uma vulnerabilidade até então desconhecida, encontrou um caminho para a execução remota de código e alcançou a infraestrutura de produção da Hugging Face. A OpenAI diz que sua equipe de segurança detectou uma atividade anômala internamente. A Reuters, citando pessoas familiarizadas com a investigação, informou que a empresa só percebeu que seu próprio agente era o responsável depois que a Hugging Face divulgou a violação. O agente investigou sistemas reais por dias enquanto buscava o objetivo dado pelos humanos. Ele não se tornou maligno nem desenvolveu de repente um ódio pela Hugging Face. Ele encontrou um atalho, e esse atalho acabou envolvendo escapar do teste e atacar a empresa que detinha as respostas. A Hugging Face conteve a invasão com seus próprios sistemas e com um modelo chinês de pesos abertos, o GLM 5.2, depois que alguns modelos ocidentais fechados supostamente recusaram partes do trabalho forense devido aos seus filtros de segurança. Seu CEO, Clement Delong, então voou para São Francisco e pediu à OpenAI todos os registros completos de tudo o que o agente fez, junto com 100 milhões de dólares em capacidade computacional para melhorar as defesas da Hugging Face. O argumento dele é basicamente que um incidente sem precedentes merece uma resposta sem precedentes. E enquanto o setor ainda está assimilando isso, uma investigação separada descobriu que os chatbots de ponta às vezes podem ser induzidos a fornecer orientações biológicas realmente perigosas. O Wall Street Journal testou sistemas como ChatGPT, Claude, Gemini e Grok e descobriu que as proteções ainda podem ser contornadas, às vezes com manipulações surpreendentemente simples. A preocupação não é que um chatbot torne alguém um grande biólogo de imediato. A preocupação é que ele pode reunir pesquisas, resolução de problemas e conhecimento técnico de forma mais acessível para quem já tem habilidades básicas de laboratório. Empresas de IA monitoram e banem contas, mas não há exigência federal ampla para relatar todas as solicitações biológicas perigosas às autoridades. Legisladores analisam regras de notificação mais rigorosas. Agora, do lado dos modelos, a Anthropic lançou o Claude Opus 5, e esse é interessante porque ele sai mais barato que o próprio carro-chefe da Anthropic. O Opus 5 custa $5 por milhão de tokens de entrada e $25 por milhão de tokens de saída, exatamente o mesmo que o Opus 4.8 e aproximadamente metade do preço do Fable 5.5. A Anthropic posiciona o Fable como modelo para os projetos autônomos mais longos e exigentes, enquanto o Opus deve cobrir tarefas sérias de programação, trabalho de escritório, biologia e tarefas empresariais sem o mesmo custo. Os resultados do benchmark deixam essa distinção um pouco estranha. O Opus 5 obteve 43,3% no Frontier Bench, versão 0.1, em comparação com 33,7% para o Fable 5 e 34,4% para o GPT 5.6 Sol. No Arc AGI 3, ele supostamente atingiu 30,2%, enquanto o GPT 5.6 Sol
obteve 7,8%. A Anthropic incluiu controle de esforço para usuários decidirem quanta computação uma tarefa recebe, um modo rápido, com custo dobrado, e uma alternativa opcional quando uma solicitação for recusada. A empresa afirma que este também é o modelo Opus mais seguro até agora, com menor risco de uso indevido cibernético e maior resistência à exploração. E já que estamos falando sobre como as empresas estão usando IA, aqui vai algo útil. A maioria de vocês votou em 7 agentes de IA, pelos quais as empresas estão pagando de 3 a 10 mil dólares agora na enquete de ontem, então vamos dar isso de graça. Ele detalha quais agentes as empresas compram, seus preços, quem precisa deles e como identificar os clientes certos. Também aborda o ROI, taxas de configuração, mensalidades e como pode ser uma lista realista de clientes de 10 mil dólares por mês sem necessidade de codificação. Você pode acessar através do link na descrição do vídeo. Certo? Agora de volta ao vídeo. O Google respondeu por um caminho completamente diferente. Em vez de um único modelo principal, lançou 3 modelos voltados para agentes de produção. Gemini 3.6 Flash é o novo cavalo de batalha. O Google diz que ele usa 17% menos tokens de saída do que o 3.5 Flash no índice de análise artificial, com reduções chegando a 65% no DeepSWE. Isso é relevante quando um agente faz várias chamadas de ferramentas e gera código o dia inteiro. O Gemini 3.5 Flashlight foi desenvolvido para subagentes de alto volume e alcança cerca de 350 tokens de saída por segundo. Ele suporta texto, imagens, vídeo, áudio e PDFs com uma janela de contexto acima de 1 milhão de tokens. Depois temos o Gemini 3.5 Flash Cyber, um modelo de segurança restrito emparelhado com o CodeMender. O Google identificou 55 problemas confirmados no motor JavaScript 5.8, incluindo 10 não detectados por outros modelos testados. O Gemini 3.5 Pro ainda está sendo testado com parceiros, enquanto o Google afirma que seu rodada de pré-treinamento mais ambiciosa já começou para o Gemini 4. A Poolside também lançou o Laguna S 2.1, um modelo de pesos abertos, voltado quase totalmente para agentes de programação de longo prazo. Ele possui um total de 118 bilhões de parâmetros, mas como utiliza uma arquitetura de mistura de especialistas, apenas cerca de 8 bilhões são ativados para cada token. Isso dá aos desenvolvedores um modelo com janela de contexto de até 1 milhão de tokens, sem o custo de inferência de rodar todos os 118 bilhões de parâmetros sempre. Ele não quer vencer o concurso de popularidade de chatbots. Ele foi criado para repositórios de software, uso em terminal e agentes que podem exigir centenas de etapas para finalizar uma tarefa. Depois, a Alchemy 3, que enfrentou o problema que toda startup diz querer. A demanda ficou tão alta em 48 horas que a Moonshot pausou novas assinaturas e reservou suas GPUs disponíveis para os usuários pagos existentes. O K3 tem 2,8 trilhões de parâmetros totais, uma janela de contexto de 1 milhão de tokens e uma aceitação especialmente forte em fluxos de trabalho, de programação e agentes. A Moonshot agora separou o acesso entre assinaturas gerais do Kimi e um plano específico do Kimi Code, enquanto expande sua capacidade. Ao mesmo tempo, a empresa está se preparando para uma possível abertura de capital em Hong Kong. Já arrecadou mais de 5,5 bilhões de dólares e foi recentemente avaliada em cerca de 30 bilhões de dólares. A Alibaba mal deu tempo para a Moonshot aproveitar a atenção antes de apresentar uma prévia do Qwen 3.8 Max. Este tem 2,4 trilhões de parâmetros e já está disponível através dos produtos Coder, Coderwork e Token Plan da Alibaba. A Alibaba afirma que seus testes iniciais o colocam atrás apenas do Cloudfable 5, mas essa declaração ainda espera verificação independente mais ampla. Mais importante, a Alibaba afirma que os pesos abertos estão chegando, indicando que a China agora tem 2 sistemas enormes de ponta caminhando para um lançamento aberto em rápida sucessão. E esses modelos não estão mais ficando apenas dentro da China. A Associated Press informou que o CTO da Mozilla, Rafi Krikorian, transferiu grande parte do seu trabalho diário para o Kimi K3, porque parecia mais rápido e custava menos do que o Cloudfable. Antes disso, ele já estava usando o GLM 5.2 para documentos, e-mails e tarefas de calendário.
Os 5 modelos mais usados no Open Router no mês passado eram chineses, e os downloads do Kimi nos Estados Unidos cresceram muito após o lançamento. Usuários não dizem que o modelo chinês é o mais inteligente, mas sim que é suficientemente bom, aberto e barato para funcionar o tempo todo. Claro, esse sucesso imediatamente se transformou em uma disputa política. O conselheiro de tecnologia da Casa Branca, Michael Katsius, acusou a Moonshot de usar uma plataforma interna secreta para destilar em escala os modelos Fable da Anthropic, alterando métodos de acesso para evitar detecção. A Anthropic afirmou que Moonshot, DeepSeek e Minimax geraram mais de 16 milhões de interações com Claude, usando cerca de 24 mil contas fraudulentas, mas a alegação específica de que a Fable criou o Kimi K3 não foi comprovada publicamente. Pesquisadores indicaram que Fable 5 ficou disponível em 1º de julho e o K3 foi lançado cerca de 2 semanas depois, tornando difícil aceitar a versão simplificada dessa história. A destilação em si também é algo normal em toda a indústria. A disputa é sobre a extração não autorizada em escala industrial. Autoridades dos Estados Unidos consideraram sanções e restrições da lista de entidades, enquanto a Moonshot e pesquisadores externos pedem provas que liguem essas trocas ao treinamento final do K3. Essa disputa é um dos motivos pelos quais várias empresas de tecnologia dos Estados Unidos assinaram uma carta pedindo a Washington que não restrinja amplamente a IA com pesos abertos. NVIDIA, Microsoft, Meta, OpenAI, IBM, Palantir, Mozilla, a Linux Foundation e outros estavam entre os 32 signatários. Modelos abertos reduzem custos, permitem o uso de IA na própria infraestrutura e facilitam a inspeção de falhas por pesquisadores externos. Eles apoiam medidas contra roubo ou uso indevido, mas afirmam que uma repressão geral pode prejudicar mais a inovação americana do que a China. A Anthropic agora é o principal laboratório de ponta mais visivelmente fora dessa coalizão. Enquanto isso, o lado físico da IA está se tornando muito mais humano. Youth Worlds Youth One, da China, combina pele biomimética, modelos de interação emocional, memória persistente e um corpo humanoide em tamanho real. A Ubtech afirma que unidades personalizadas podem usar reconstrução facial 3D e replicação de identidade por impressão vocal para recriar uma pessoa específica. O Origin F1 da Redform foca em olhos realistas, movimentos faciais, fala e reconhecimento, enquanto o sistema Vinci da Realbotix adiciona memória facial e rastreamento de engajamento. Moya adota outro caminho, mantendo a pele próxima à temperatura do corpo humano e uma caminhada que, segundo seu criador, é 92% similar à de pessoas. Nenhuma dessas máquinas é uma substituição completa para uma pessoa, mas elas já estão sendo direcionadas para recepção, companhia, educação, cuidado de idosos e interação empresarial. No extremo oposto, a Foundation Future Industries está preparando humanoides para uso militar. Seus robôs Phantom estão sendo desenvolvidos primeiro para logística e reconhecimento, mas o CEO Sanket Pathak diz que a empresa está explorando capacidades cinéticas, ou seja, armas. O próximo Phantom MK2 usará os processadores Ryzen IA Embedded X100 da AMD e deverá ser à prova d'água e poeira. A Foundation afirma que seus robôs industriais ajudaram a construir mais de 24 mil carros no ano passado. Planeja uma instalação capaz de produzir 5 mil unidades por ano e, eventualmente, quer capacidade para 50 mil. As versões industriais devem ser alugadas por cerca de $100 mil por ano, enquanto as unidades militares podem custar cerca de $300 mil cada. Especialistas em robótica seguem céticos de que soldados humanoides confiáveis estejam próximos. Rodney Brooks acredita que versões realmente capazes ainda podem demorar pelo menos uma década. A NVIDIA está oferecendo aos agentes de IA ferramentas para criar ambientes virtuais onde máquinas físicas podem ser treinadas. O kit de ferramentas para agentes agora traz bibliotecas Omniverse para simulação de sensores, física e validação de ativos. A biblioteca OverTIs pode gerar dados virtuais de câmeras, lidar e radar. OVFISCs adiciona colisões, massa, atrito e movimento. As ferramentas de CAD para simulação convertem modelos de engenharia
em ativos USD abertos que robôs realmente podem usar em simulação. A NVIDIA também lançou um modelo de integração com o Blender, enquanto a SideFX e a PTC estão trazendo as bibliotecas para suas próprias ferramentas 3D. A principal mudança é que os agentes agora podem inspecionar cenas, identificar propriedades físicas faltantes, fazer testes e preparar mundos de treinamento sem depender de engenheiros 3D humanos para cada etapa. O avanço quântico do Google seguiu outro caminho. Processadores quânticos sofrem desvios porque frequências, fases e amplitudes que controlam qubits saem de calibração. Geralmente, o cálculo é interrompido para especialistas reajustarem a máquina. O Google utilizou sinais de erro da correção de erros quânticos como feedback para um agente de aprendizado por reforço, permitindo que o Willow ajustasse os controles durante o cálculo. Sob deriva intencionalmente injetada, o sistema melhorou a estabilidade lógica em 3,5 vezes. Após a calibração feita por especialistas, o aprendizado por reforço ainda reduziu os erros lógicos em mais 20%. Um código de superfície de distância 7 obteve taxa média de erro lógico de 7,72 vezes 10, elevado a menos 4 por ciclo inferior a um erro a cada 1000 ciclos. Simulações com centenas de qubits e dezenas de milhares de parâmetros de controle sugeriram que a velocidade de otimização não colapsou à medida que o sistema crescia. E, finalmente, a OpenAI lançou o Presence, uma plataforma gerenciada para colocar agentes de voz e chat em fluxos de trabalho reais de negócios. Esses agentes podem se conectar a dados internos, sistemas de contas, políticas da empresa, ferramentas de faturamento, processos de seguros e serviços de TI. O Presence oferece simulações, limites de segurança, avaliadores automáticos, permissões e encaminhamento para atendimento humano, em vez de apenas colocar um chatbot em um site e esperar seu bom comportamento. A OpenAI diz que o Presence já executa seu suporte telefônico em inglês e resolve cerca de 75% das demandas recebidas sem intervenção humana. Isso inclui perguntas abertas e ações envolvendo contas, faturamento e reembolsos. O desafio é que a maioria das empresas possuem sistemas fragmentados e políticas inconsistentes. Por isso, a OpenAI oferece seu produto junto com engenheiros que atuam diretamente com clientes para conectar tudo corretamente. Toda essa inteligência ainda precisa rodar em algum lugar e a infraestrutura está começando a se comportar de maneiras para as quais a rede elétrica nunca foi projetada. Após a falha de uma linha de transmissão na Virgínia do Norte, data centers trocaram rapidamente para energia de backup. Mais de 3 gigawatts de demanda, cerca de 3% de todo o sistema PJM naquele momento, desapareceram quase de uma vez. A perturbação de voltagem resultante durou cerca de 10 minutos e foi sentida em uma região que se estende de Washington até Chicago. A rede se recuperou, mas serviu de alerta. Grandes agrupamentos de data centers consomem muita eletricidade e podem desaparecer em segundos como carga, exigindo reação imediata de geradores e controles da rede. A PJM enfrenta congestionamento, fechamento de usinas e rápida alta na demanda por IA, com data centers respondendo por grande parte dos custos de nova capacidade. A corrida dos modelos está avançando rápido. O sistema físico por trás disso tem bem menos margem para erro. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.